1 Pedro, capítulo 4, vamos ler o capítulo todo. Diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não, deixa eu ler outra vez, muito feio assim. Vamos lá, versículo 3. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade, desejos carnais, farras, e eram as borrachices lá, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, e agora vivem como para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar, então façam de acordo com as palavras de Deus. Têm o dom de ajudar, façam com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amados, não se surpreenda com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenha a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às poucas novas de Cristo. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrerem, porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Glória a Deus. Vou voltar para a versão normal aqui, em vista de corrigir. Então vamos lá. Primeiro versículo. Olha que interessante. Ele fala, né? Se Cristo já
padeceu por nós na carne, ou seja, Cristo sofreu na carne. Aí ele fala assim: armai-vos também vós com este pensamento. A gente fala de arma espiritual, está aqui uma arma espiritual, né? A gente, é oração, é jejum, é palavra, é oferta. Aqui tem mais uma arma espiritual. Armai-vos, arma, também vós com este pensamento. Então, uma arma espiritual que nós usamos ela, fortalecemos. É como se você pegasse uma espingarda na mão, sem munição, não vale nada. Aí ele fala assim: armai-vos com este pensamento. O pensamento é a bala que você coloca na espingarda. Então, os pensamentos, eles vão gerar munição para nós usarmos essa arma. Ele continua assim, armai-vos também com este pensamento. 2 pontos: que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Em outra tradução fala que ele já não mais está no ciclo do pecado. O que ele quer dizer com isso? Jesus, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por tudo que ele sofreu e foi humilhado. Jesus não pecou. Mas aqui está falando que se eu quiser vencer o pecado, tem 2 formas. Eu tenho um pecado que eu fico num ciclo, né? Se repete. Eu cometo esse pecado, aí depois eu paro, daqui a pouco eu volto, peco de novo. Aí eu paro, aí eu peco de novo, aí eu paro, peco, é um ciclo. Esse ciclo às vezes demora, às vezes você fica uma semana sem pecar, 3 meses sem pecar, 1 ano sem pecar, mas depois você volta para pecar de novo. Aí o que ele está falando aqui? Eu tenho 2 formas de vencer esse pecado que é um ciclo. Uma é através do pensamento, e a outra é através da dor. Então ele fala, né? Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, veio algo sobre a minha vida que me fez sofrer, sentir dor, padecer, e essa dor, esse sofrimento me fez vencer esse pecado. Ou seja, eu precisei estar muito fraco na carne, através da dor e do sofrimento, para que Deus me fizesse forte e eu vencesse o pecado. É aquele negócio, né? Ou é por amor ou é por dor, o pessoal fala, né? O por amor é pensamento. Se não funcionar no pensamento, uma hora vai ser pela dor. Então o pecado ele continua, você não consegue vencer ele com o pensamento, usando essa arma espiritual chamada pensamento. Por isso que Paulo fala, levai cativo todos os pensamentos a Cristo. Se eu não consigo usar, Deus vai nos dar uma ajudinha. Aquele que padeceu na carne, aquele que sofreu na carne, venceu o pecado. Então, muitas vezes, vem sofrimento, vem enfermidade, vem luta, vem prova. É uma oportunidade que Deus está nos dando para vencer pecados. E assim, tem pecados que perseguem. Tem pecados que, principalmente aqueles que são ocultos, eles ficam nos atormentando. Vai chegar, você está bem, como diz, está andando em vitória, aí daqui a pouco acontece alguma situação traumática, aí você volta para o pecado. Isso é um ciclo. Então, ou eu venço isso, me entregando a minha carne ao sofrimento, como aqui, já que Cristo padeceu por nós na carne. Jesus, ele sofreu na carne. Como que ele sofreu na carne? Primeiro Lucas 4, 40 dias de jejum. Ele se entregou ao sofrimento para vencer o Senhor do pecado, o diabo. Depois Cristo, ele foi entregue aos homens e sofreu novamente na carne. A primeira vez foi voluntária. A segunda já foi um pouco mais agressiva. Ele foi espancado, chicoteado, foi levantado na cruz e tudo mais até morrer. Ou seja, eu posso me entregar ao sofrimento, que vai me ajudar a vencer o ciclo do pecado,
ou uma situação vai me entregar ao sofrimento para me ajudar a vencer o segundo pecado. Pastor, mas eu não tenho pecado nenhum. Mentiroso, todo mundo tem pecado. Até a vida. Mas eu não estou conseguindo andar em vitória. Estou conseguindo. Já faz, estou 3 anos andando em vitória, estou me segurando, não estou pecando naquele pecado que eu pecava sempre. Amém. Glória a Deus. Cuidado. Porque o que vai vencer a carne é eu castigar a carne, é eu subjugar a carne. Como que eu subjugo, como que eu castigo, como que eu tenho domínio sobre a carne? Através do sofrimento. Só que, como você vai ficar 40 dias sem comer? Meu Deus, é impossível, né? Não, pensamento. Então tudo começa com pensamento. Armai-vos também com este pensamento, para que nós possamos vencer o ciclo do pecado. E eu tenho que entender que tem situações que elas vão nos oprimindo, para eu não conseguir vencer os pensamentos e não conseguir subjugar a carne. Hoje eu estava até falando no carro, né? Tem pessoas que estão lá já 40 dias trancadas em casa, não sai para nada, estão com medo. Elas estão vivendo um pouquinho do que se vive dentro do presídio. No presídio você tranca a pessoa, ela não sai para nada, ela tem uma rotina. Só que lá dentro tem um estresse muito grande, porque ela está debaixo de um convívio com outras pessoas, submetidas a determinadas regras. Ela pode até se controlar, mas ela não pode controlar o outro. Além de ter um estresse grande, gera uma depressão por causa do isolamento e por causa de você ser impedido de ir e vir. Você não pode sair, você não tem liberdade para ir e para vir. Isso gera uma depressão. E hoje, muitas pessoas estão começando a ficar estressadas dentro de casa, com convívio. Convívio não é fácil, ainda mais você pode se controlar, mas você não consegue controlar os outros. Nem tudo que os outros fazem te agrada. Então isso vai gerando estresse. Alguns estão trabalhando em casa. Isso também gera estresse. Tem psicólogos do meu serviço que estão ligando, falando: a equipe lá sua está precisando de atendimento psicológico. Eu não sei, eu não vejo eles. Por quê? Porque só de você estar ali trancado, clausurado, isso gera estresse e isso gera depressão. Mas eu não estou pecando, não está. Mas está gerando estresse, está gerando depressão. Estresse e depressão, e você vai ficando oprimido. E o que se está vivendo hoje é um pouquinho do que se vive lá. E como certa vez eu fiz uma estatística, quando eu dava aula no presídio, cerca de 70% dos detentos que saem em liberdade, em menos de um ano, desses 70% que saem, em menos de um ano, 95, 96% voltam para a cadeia. Porque eles estavam ali debaixo de um estresse grande, de uma depressão enorme, de uma opressão muito forte. Aí quando eles têm a liberdade, a primeira coisa que eles querem fazer é extravasar. Aí eles voltam para o crime, aí eles voltam para a cadeia. Então é um ciclo para mexer nos pensamentos, no emocional, no coração. É por isso que ele está falando, o pensamento é uma arma, eu tenho que me armar dele. Só que o diabo ele vai achar situações onde ele quer atingir os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala, ele cega o nosso entendimento, ou seja, os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento é uma arma espiritual tremenda. Então eu preciso entender que essas situações são de origem maligna e que me levam a falhar na luta contra a carne. Aí vou voltar lá para a versão bonita. Aí ele pega e fala o seguinte, versículo 2. Versículo 1 nessa versão bonita, nova versão transformada, fala assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. A variação de uma tradução para outra é assim: primeiro eu tenho pensamento, o pensamento me leva a atitude. Numa versão ele fala que eu tenho que me armar no pensamento, no outro eu tenho que me armar com a atitude. Só que
As atitudes, elas obedecem à minha mente, ao meu pensamento. Então eu preciso ter o pensamento e preciso colocar ele em prática. Agem com a mesma atitude e estejam prontos para também sofrer. É um alerta que Pedrão nos dá. Estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, ou seja, eu vou jejuar para eu me aproximar dele, eu vou abrir mão de várias coisas, eu estou até sendo humilhado, fui agredido por amor de Cristo. Se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixar o pecado para trás. Então, quando eu consigo subjugar minha carne, quando eu escolho sofrer fisicamente por Cristo, eu venço o pecado. Então está aí, o jejum é uma dessas formas. Aí no verso 2: não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos. Isso é difícil, tá? Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Só que para fazer a vontade de Deus, eu tenho que sofrer fisicamente para vencer o pecado. Eu tenho que armar com pensamentos e atitudes. Aí, no 3 ele vem falar o que é os desejos da carne que me roubam de fazer a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Então existe um padrão. Tem as atividades que fazem aqueles que não creem em Jesus, e tem as atividades do cristão. Se eu perder meu tempo fazendo o que eles fazem, eu não estou agradando a Deus. Então já começa aí identificando o que agrada e o que não agrada a Deus. Aí ele começa a exemplificar: 1, imoralidade; 2, desejos carnais. Imoralidade, pensamento. Os desejos carnais, você vê com pensamento e atitude. Aí ele vem farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Vamos lá para Provérbios 31, só para a gente deixar claro algo. Na minha versão nova, transformada, Provérbios 31 começa falando assim: os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem. O rei falou, que sua mãe ensinou: meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos. Ou seja, ele era filho, ele tinha uma identidade. Não desperdice sua força com mulheres, plural, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Aí começa: não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Não devem nem desejar a bebida alcoólica. Se beberem, porque hoje tem muitas denominações que liberaram a bebida, desde que você não se embriague. Mas só um dedinho assim de vinho faz bem para o coração. Só um pouquinho assim de conhaque não faz mal para ninguém, esquenta a voz. Pode beber, só um pouquinho. Por quê? Porque em muitos textos a Bíblia fala, que eles bebiam, o povo bebia vinho. Bebia vinho para se alegrar. Olha que interessante. Não convinha aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar a bebida alcoólica. Vinho é alcoólico? Ele não deve nem desejar. Agora é suco de uva concentrado, você pode beber, não bebe muito também não, tá? Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei, mas eu guardei a sua lei no meu coração para não pecar. Só que se eu beber, eu posso me esquecer da lei, o que acontece? Eu peco. E deixe de fazer justiça aos oprimidos. Aí nessa versão ele já é um pouquinho mais radical. Ele fala assim: o álcool é para os que estão morrendo, e o vinho para os que estão amargurados, que bebam para se esquecer de sua pobreza
e não se lembrar de suas dificuldades, ou seja, não enfrenta os problemas, não esquece isso, enche a cara de cachaça, está tudo certo. Fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos, sim, fale em favor dos pobres, e providencie que receba justiça. O álcool é para os que estão morrendo, ou a bebida alcoólica, ou a bebida forte, é para aqueles que estão padecendo em outra tradução. Aí, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus oferece Jesus. Alguns oferecem a cachaça. Ah, mas o povo lá, se você ler lá em Esther, eles bebiam. Se você ler em Ruth, lá no começo, ela se deitou lá aos pés de Boaz, ele estava meio alegrezinho do vinho, cheio de cachaça, eles bebiam isso. Mas lá atrás, antes, um pouquinho antes, quando Deus levanta uma tribo como sacerdotes, Ele fala para esses, da tribo de Levi, para eles não se chegarem nem perto do vinho, para entrar no santuário de Deus. Ou seja, o sacerdote não podia beber o vinho, não podia tocar em coisas mortas, não podia se contaminar com bebida alcoólica para poder ministrar diante de Deus. Então já havia uma restrição para os sacerdotes, não para o povo. O povo bebia para ter alegria, para esquecer a pobreza. Os sacerdotes não. Os sacerdotes não bebiam, os reis não bebiam. E é o texto que nós estamos lendo aqui. O sacerdote lá em Levítico não pode beber, aqui os reis não podem beber. O povo pode. Aí, Pedrão, ainda lá na sua carta, ele fala que nós fomos feitos reino de sacerdotes. Por quê? Porque agora não é mais a linhagem de Levi, agora a linhagem é de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Jesus, sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, diz em Hebreus. Então Jesus, rei e sacerdote. Nós fomos feitos reis e sacerdote em Jesus Cristo, segundo a linhagem de Melquisedeque. É por isso que hoje não existe levita. Levita é judeu, que vai passar pela grande tribulação. Então lá em Israel, se pegar o microfone para cantar e falar que é levita, é judeu, tá? Não é cristão não. E nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse 1 fala que nós somos feitos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. E o que estava lá atrás é sombra do futuro. Então a sombra era: o sacerdote não pode beber, o rei não pode nem desejar bebida alcoólica. Guerra na mente, não deseja. Lá atrás, sombra. Agora veio a luz em Cristo. Nós, feitos reis e sacerdotes em Cristo, não desejamos bebida alcoólica e nem colocamos ela na nossa boca, nem se for só um pouquinho que faz bem para a veia, porque o sacerdote não pode ministrar diante de Deus depois de tomar vinho. E nós somos feitos reis e sacerdotes para ficar 24 horas na presença de Deus. Tomou o vinhozinho e saiu da presença, você está negando o seu sacerdócio. E eu conheço muitos que se dizem cristãos que bebem cerveja sem ficar bebendo. Bebe socialmente, bebe um vinhozinho, bebe aquilo, por ignorância, por não conhecer a palavra. Usa um texto igual esse que nós lemos de Provérbios, dá lá vinho para eles beber, aí eles vão lá e vão assim, toma vinho. Reis e sacerdotes não desejam bebida alcoólica e nem colocam. Aí ele fala, né? Lá atrás vocês enchiam a cara, era bebedeira, era cheio de festa, farra, além da detestável adoração de ídolos. Então não desejem guerra na mente. Então eu me armo com o pensamento e me armo com a atitude. Então eu penso, eu não vou beber, eu não bebo. É assim que eu boto em prática. Aí ele fala, né? Agora essas pessoas lá atrás que enchem a cara, que são imorais, que fazem festas, bebedeiras, farras, elas ficam surpresas
quando nós deixamos de participar dessas práticas destrutivas, e elas começam a nos difamar, começam a nos humilhar, começam a falar mal de nós. Ok? Versículo 5: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Duas coisas aqui. Primeiro, o julgamento ele começa pela igreja. Estou na igreja, sou parte do corpo de Cristo, estou sendo julgado. Amém. Eles não. Morreu sem salvação, ainda não foi julgado, está aguardando. A palavra diz que Jesus vai voltar com grande glória, com esplendor, com a sua igreja, com um exército, com uma multidão de anjos, vai vir fazer guerra, vai separar as ovelhas dos bodes, e lá no final, diante do trono branco, aqueles que morreram vão ressuscitar, vão ter um julgamento, e aqueles que forem condenados vão ser lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, Pedro está falando aqui, ó. Eles que estão lá vivendo na bebedeira, nas farras, no pecado, eles vão ser julgados. Se for crente, nós, vai ser julgado vivo ainda. Se não, vai ser julgado depois de morto. Vai vir um julgamento. E no versículo 6, Pedrão ele fecha um mistério que Paulo começou. Como eu não sei quem escreveu primeiro, um fechou o outro. Mas vamos lá, ele fala assim: por quê? No 5 ele fala, né? Haverá julgamento para vivos e mortos. Não existe um julgamento justo sem a apresentação como que fala? Do seu crime, da acusação. Não existe um julgamento sem acusação e sem defesa. Não existe. Presta atenção. Porque por isso foi pregado o Evangelho. Eu estou na versão que a maioria de vocês tem. Por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos. Ó, Pedrão falando que alguém foi lá e pregou que se aceitar Jesus vai para o céu, mas para eles não tem mais jeito. Para eles já era. Foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O que ele está falando? Aqueles que morreram sem Cristo, lá atrás, antes de Cristo se revelar ao mundo, eles tiveram a oportunidade de viver segundo Deus, de viver em espírito. Como que se vive em espírito sem ter o Espírito Santo? Fazendo o que está nos versículos anteriores. Mas Moisés foi para o céu, Elias foi para o céu, vários foram para o céu e não cumpriram toda a lei, porque ninguém cumpriu a lei. Mas como que eles foram para o céu sem cumprir a lei? Por quê? Porque eles armaram os seus pensamentos e atitudes através de sofrimentos. Eles não viveram segundo as concupiscências dos homens. O que são essas concupiscências? Dissoluções, bebedeira, farra, glutonaria, bebedice, idolatria. Eles não fizeram isso. Venceram. Então Pedro está resumindo como que eles foram levados por Cristo até o céu, saíram do seio de Abraão e foram até o céu. Eles venceram. Como? Se ainda não havia Jesus. Eles creram na esperança de que o Messias iria, e eles não viveram segundo os desejos da sua carne, segundo a sua vontade, mas viveram segundo a vontade de Deus. Eles erraram, mas se arrependeram, pediram perdão, sofreram e saíram do ciclo do pecado. Não ficaram presos naquilo. E isso foi um passaporte. Agora, olha que interessante. Volta um capítulo aí, vai no 3. 1 Pedro 3, 19. Ele fala assim, ó: no qual também foi
e pregou aos espíritos em prisão. Opa! Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. O que ele está falando aqui? Que não crer na mensagem de Deus, não crer na palavra de Deus, também traz condenação. Só que olha que interessante, aqui ele está falando que ele foi e pregou aos espíritos que estão em prisão. No Hades, Jesus, quando conta lá, aquilo não é parábola, lá ele não fala que é parábola, então é uma história real. Quando ele conta a história do homem rico de Lázaro, ele fala que aquele homem pobre foi levado a um lugar chamado Seio de Abraão depois que morreu. O homem rico foi levado a um lugar de tormento depois que morreu. E entre os dois havia um abismo. E nós sabemos lá em Apocalipse que nesse abismo estão presos espíritos demoníacos muito fortes, com muito poder, que se eles fossem soltos eles podiam destruir muita coisa aqui na terra. Então eles estão presos lá no abismo, e é lá que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Aí no versículo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus, quando morreu, ele desceu até o abismo para aqueles demônios que estavam presos lá. Jesus foi lá e pregou: vocês foram rebeldes, vocês se rebelaram contra Deus, vocês seguiram a Satanás, vocês fizeram bagunça lá nos dias de Noé, por isso que vocês estão presos aqui no abismo. Jesus foi apresentar a acusação deles. Então, 1 Pedro 3,19, Jesus descendo até o abismo para pregar aos espíritos em prisão. 1 Pedro, meu Deus, está claro, 1 Pedro capítulo 4, no versículo 6, por isso que foi também pregado o Evangelho aos mortos. Jesus foi até o lugar de tormento, onde estava aquele homem rico, que não quis fazer justiça para com o pobre, e Jesus pregou as boas novas de salvação para ele. Ó, eu sou a luz do mundo, eu sou o Messias prometido. Se você se arrepender, crer em mim, buscar o reino e a sua justiça. Opa, você não fez justiça. A vida toda eu te dei a oportunidade de fazer justiça com aquele homem pobre à porta da sua casa, e você não fez a justiça. Você era fariseu, você até buscou o reino, mas não a justiça. Foi para o inferno. Ou seja, foi para o lugar de tormento. Jesus desceu até o lugar de tormento para pregar o Evangelho aos mortos. Porque eu morri e fui para lá. Não, Abraão, me tira daqui. Volta lá, aparece para eles. Fala lá para os meus familiares. Se você aparecer lá depois de morto, pobre, eles vão crer. Aí Abraão fala: eles têm Moisés, não creem. Então Jesus ele foi até o lugar de tormento e pregou para aquele homem. E para que a justiça toda fosse completa, então vai lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, 7, 8 e 9. Então, em 1 Pedro 3,19 ele foi lá no abismo. Em 1 Pedro 4, 6, ele foi no lugar de tormento. E agora em Efésios 4 ele vai lá no seio de Abraão. Isso que Jesus fez na sua morte. Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida, deixa eu botar na versão, gente. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, ele foi até o seio de Abraão, onde estava aquele homem pobre, e levou ele para o céu. Então, nós vemos Paulo ensinando que Jesus desceu até a mansão dos mortos, levou os que estavam presos no cativeiro do Hades, mas aqueles que venceram, fazendo aquilo que está em 1 Pedro capítulo 4, não se entregando aos desejos da carne, aos seus pensamentos impuros, não vivendo segundo a sua vontade,
mas segundo a vontade de Deus. Esses venceram. Então, Jesus ele foi justo até na sua morte, ele foi lá no abismo, ele foi no lugar de tormento, e ele foi ao seio de Abraão. Aqueles que venceram, mesmo antes de Jesus aparecer, mas que se manteram fiéis, não caíram nessas coisas que nós lemos aqui no versículo 3. Jesus pega e leva eles para o céu como prêmio da vitória. E eles não tinham o Espírito Santo morando neles para ajudar eles, e mesmo assim eles conseguiram vencer todos esses itens, essas dificuldades que foi apresentada aqui pelo apóstolo Pedro. Eles venceram a imoralidade, os desejos carnais, as farras, a bebedeira, as festanças, a adoração a ídolos. Eles venceram. Nós temos que vencer isso. E se nós não vencermos isso, é muito difícil a gente parar no céu. Isso aqui é o resumo do resumo que nós precisamos fazer. Aí, depois de falar isso, lá fora vão ser julgados segundo isso, porque eles não conhecem a Cristo. Então eles vão ser julgados pelo quê? Eles vão ser julgados por esses atos aqui que eles estão cometendo. Depois de tudo isso, versículo 7: o fim de todas as coisas está próximo. Não precisa nem falar mais nada. Os sinais estão claros. Portanto, sejam, olha que coisa mais linda. Como vencer? Tem que me armar com pensamento e atitude. Mas como? Como que eu vou ter força? Eu não tenho força para vencer meus desejos. Aí ele fala no versículo 7, ele dá a palavra-chave aí, o segredo. Sejam sensatos, ponto 1, e disciplinados em suas orações. Sensatos e disciplinados. Vamos para a versão mais antiga aqui, para ver como que está. 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, ou seja, quando eu oro, eu estou vigiando para não pecar. Quando eu oro, eu estou vigiando para não pecar. Vamos na versão mais antiga aqui, King James. Olha, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. E a versão bonitinha fala que eu tenho que ser disciplinado em oração. Não adianta eu orar agora, depois eu oro ali, eu oro aqui, eu oro lá, eu não oro, não oro, depois não. Você tem que ter disciplina. Disciplina é: eu tenho um horário, eu cumpro aquele horário. E se eu falhar? Eu tenho que ser disciplinado, é disciplina. Então eu preciso, como que eu me disciplino? Sujeitando a minha carne. Tudo que Deus procura são pessoas fiéis. Então eu assumi um compromisso de todo dia orar para o horário. Como é que, pastor? É com Deus. Se eu me manter fiel, eu vou alcançar alguns benefícios, porque eu vou alegrar o coração. Ah, mas Deus ele é fiel mesmo quando eu não me mostro fiel. É isso aí. Mas uma coisa é ele ser fiel, ele não falha com as promessas dele. Outra coisa é ele ficar feliz e ele se agradar da minha posição. Então ele fala: sejam disciplinados na oração. Então, ter bom senso, vigiar, ser disciplinado na oração é uma ferramenta que vai me possibilitar vencer os desejos da carne que podem me impedir de morar no céu. Tem muitas pessoas que oram, mas não têm bom senso, não são sensatas. Porque para se ter bom senso, é necessário você conhecer a palavra, aquilo que está além da letra, e botar em prática. Muitos oram muito. Eu recebi um vídeo esses dias. Algum cantor aí, não sei se é sertanejo, fez uma declaração escorraçando os cristãos. De acordo com a palavra aqui, glória a Deus, porque nós estamos sofrendo por Cristo. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então ele insultou, nós somos abençoados. Aí um
pastor, sei quem é, se dizia profeta no vídeo, veio e escorraçou o cara, mas amaldiçoou ele todinho. 3 minutos é uma de maldição do cara. Vai acontecer isso, blá 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 blá. Ora muito, profeta, mas não tem bom senso, porque não tem entendimento da palavra. Eu já fui orientado por um pastor para falar: amaldiçoa da pessoa que está te sacaneando. Estava num momento tão crítico que eu quase fui. Foi quase. Veio se voltou. Foi quase. Só que tem poder nas nossas palavras. Eu posso amaldiçoar, acontecer o que eu falar, só que aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E a Bíblia está falando: quando alguém te amaldiçoa, quando alguém te insulta, quando alguém te faz sofrer, nós somos abençoados. Por amor de Cristo. Então eu não tenho que me levantar para amaldiçoar a pessoa. Uma coisa é você exaltar a verdade, outra coisa é você amaldiçoar. Então tem que tomar muito cuidado. Nesse tempo de quarentena, eu praticamente parei até de pregação, parei dos vídeos, parei geral. E parece que quando você para com o geral, Deus vai dando coisas novas, vai dando direções, vai falando. Por quê? Porque você pode encher o seu coração com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Aí quando você enche o coração com aquilo que você está vendo e ouvindo, aquilo não é mais novo. Não são coisas grandes e profundas, ocultas, que Deus não revelou para ninguém. São coisas que Deus já revelou, você está ouvindo. Aí você vai ler a Bíblia, talvez você seja até influenciado por aquilo que você ouviu. Mas agora não, quando você se tranca. É por isso que o pessoal vai fazer jejum, eles vão para o meio do mar, fica 20, 40 dias no meio do mar, sem ouvir, sem ver nada, para poder ouvir e ver Deus. É por isso que Deus anuncia coisas grandes e profundas, porque ou é o custo do homem, ou é o custo de Deus. E às vezes, quando Deus fala, dói. Quando Deus fala, vem um peso. E esse peso machuca, chega a ferir até a nossa carne, fere o nosso emocional. Só que é um preço que a gente tem que pagar para conseguir. Então, eu parei nesse período, estava lembrando, voltei a ver agora esse dia, essa semana. Parei. Só que o que Deus mostrou novo era uma coisa que eu nunca imaginava. Deus me mostrou até uma cena, é a segunda vez que Ele faz isso. Primeiro foi antes de começar o ministério, agora foi de novo. Onde vocês se juntam e vêm falar algo para mim. Mas mostrou claramente. Eu tenho, se alguém quiser pegar meus horários de madrugada, me ajuda, eu tenho dificuldade de orar. Porque a hora que eu começo a orar, no entendimento, para que trava, Deus começa a falar, começa a mostrar e não perco. Não consigo orar, interceder. Aí Ele mostrou as pessoas que vocês se juntando e vindo falar comigo, e eu ouvindo: é isso, é isso, é isso, é isso. E eu na visão assim: e agora? O que eu falo? Aí, Deus, e agora? O que eu falo? E ele não falava nada, aí vocês continuavam falando. Tá bom, eu vou falar tal coisa, olha que eu ia falar, acabava a visão. Vai ter que vir o resto, para saber o que tem que falar. Por quê? Porque você desliga o botãozinho do mundo. Só que quando você desliga o botãozinho do mundo e Deus começa a falar, começa a aumentar o estresse, começa a aumentar a depressão, a opressão vem violentamente. É guerra, é batalha, só que é preço. Então, sejam sensatos, tenham bom senso e sejam disciplinados em suas orações. Aí ele vem assim: acima de tudo, ame uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Acho que a maioria das traduções está assim: o amor cobre uma multidão de pecados, o amor cobre o pecado. Só que vamos esclarecer isso aí. Ele fala assim: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente. Esse amem, a palavra é ágape, amor incondicional. Ou seja, acima de tudo, ame aos outros sinceramente, sem impor condição nenhuma. Não exija que eles te amem,
Não exija que eles te deem bom dia, paz do Senhor. Ó, difícil. Acima de tudo, ame uns aos outros sinceramente. Não é difícil. Pois esse amor ágape, incondicional, isso está lá no grego, no original, cobre muitos pecados. Em outra tradução, ele fala que o amor é muito maior do que os pecados. Aí ele está falando que cobre é como se escondesse. Só que não é esse o conceito. O conceito é assim: eu tenho essa caneca pequena, está aqui, cheia de bichinho, está aqui a caneca. A caneca é pequena, o amor é grande, o amor cobre, ele é muito maior. Por eu ser maior que a caneca desaparece. Então o amor é muito maior que o pecado. Jesus se entregou, sendo o amor de Deus, e o amor de Deus acabou, purificou com os pecados da nossa vida. Então o que ele está falando aqui é isso: ame-se com esse amor incondicional, sem impor condição, pois esse amor que não impõe condição é muito maior, tem muito mais poder, tem muito mais força que os pecados. É isso que ele quer dizer quando cobre muitos pecados. Ou seja, o amor sem impor condições, você amar mesmo não querendo, o amor sem impor condições, ele é uma arma que vai te fortalecer contra a luta do versículo 3, do versículo 2, dos desejos da carne, de fazer a nossa própria vontade. Aí ele fala assim, né? Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um. Vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Se você pegar estudos, um fala que tem 18, outro fala que tem 21, outro fala que tem 23 dons, tem vários dons, né? Aonde estão esses dons? Esses dons, eles estão lá em 1 Coríntios 12, 8 a 11, que é os 9 dons do Espírito. O Espírito Santo dá dons espirituais. 9: palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, cura, operação de maravilhas, variedade de língua, interpretação e profecia. Os dons, eles são quebrados em 3 grupos. 3 grupos. Um, que a gente chama de dons de poder, que é o dom da fé, curas e operação de maravilhas. Outro é o dom da palavra, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Aí o outro já está na área profética das línguas, tem a língua, a interpretação e a profecia. Então são 3 grupos de dons. Aí eu tenho os dons ministeriais, que são 5, Efésios 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aí lá em Romanos capítulo 12, eu tenho outros dons: o Espírito Santo deu dons espirituais, Jesus deu os dons ministeriais, e aqui fica o presente do Pai, lá em Romanos 12, 6 a 8, deixa eu abrir aqui, Romanos 12, 6 a 8, essa tradução que eu tenho, ele fala assim, ó: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, o dom vem sem eu fazer nada, não é por merecimento. Aí ele começa a falar: se é dada a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então você só vai profetizar se você tiver fé. Aí não é a fé para falar o que eu acho, não. É a fé para mover montanhas. Então você vai abrir a sua boca, tu vai profetizar e as montanhas vão se mover. Isso é o dom da profecia. Ah, não é revelar o CPF. Não, isso é palavra de conhecimento. Isso não é profecia. Profecia é eu falar, vai acontecer e acontece. Isso é de acordo com a medida da fé que nós temos. Então, se eu quero profetizar, se eu quero ter profeta, eu tenho que ter uma medida grande de fé. Aí ele fala assim: se é ministério, que seja em ministrar. Aí o Paulo entende que isso aqui é pregar, não. Isso aqui, ministério, é serviço. Se é você trabalhar, trabalhe. Aí ele fala: se é ensinar,
e haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, que é diferente de servir, é diferente de ensinar. O que exorta, que use esse dom em exortar. Ou seja, se você tem graça para chegar para a pessoa, para corrigir ela, para motivar ela a fazer o certo, faça isso. É um dom. Isso aqui são dons que Deus dá. Aí, se você tem o dom de repartir, faça com liberalidade. Ou seja, tem pessoas que Deus abre portas, são empresários, para sustentar o reino, para ofertar na casa do Senhor. Ele tem um dom para fazer isso. Ele tem dom para fazer ação social, para ajudar pessoas que estão sem condições. E ele fala assim, ó, se você tem esse dom, faça liberalmente. Não fica fazendo escolha, né? Não, faça por fazer, porque você tem, Deus te deu. E detalhe, todo dom que Deus dá e você o exerce, multiplica. Deus colocou um dom na tua mão, um só. Quando ele voltar, ele vai querer dois. Você vai ter que multiplicar. Mas para multiplicar, tem que colocar em ação. Então, se Deus te deu 10 dons, você tem que colocar esses 10 dons em ação. E quando ele voltar, você vai apresentar 20 para ele, vai multiplicar. Agora, se você enterrar o dom que Deus te deu, vai ser lá, jogado no lago de fogo. E ele fala assim: e aquele que usa de misericórdia, que o faça com alegria. Então, tem pessoas que sabem prestar socorro, sabem lá cuidar dos idosos, de pessoas que estão passando necessidade, que está ali do lado para dar o braço, o ombro para chorar, sabe prestar socorro, exercer misericórdia. Quando for fazer isso, faça com alegria, não faça resmungando, faça com alegria. E ele fala assim: aquele que preside, que faça com zelo. Tem pessoas que Deus deu o dom de administrar as coisas, e quando ela administra bem. Tudo que ela põe ali, ela organiza, o negócio está bagunçado, fica arrumado, a coisa começa a fluir. Não estava dando certo, passa a dar certo, porque tem esse dom de presidir, de administrar. E automaticamente essa pessoa que preside, que administra bem, ela tem um aspecto para a liderança. Mas não quer dizer que essa pessoa é boa em prestar socorro, que essa pessoa é boa em exortar, em ensinar, é boa em servir, muito menos em profetizar. Cada um tem um dom. Eu preciso descobrir qual é o meu dom, para que eu fui chamado, qual é o propósito. Quando eu descobrir, Deus me capacita mais. Deus vai liberando mais ferramentas para exercer o meu chamado. Até postei no grupo esses dias lá no vídeo do Subirá. Como descobrir o meu chamado? Deus opera em nós tanto querer como realizar. Então, se você tem o Espírito Santo vai começar a despontar em você alguns desejos. Olha, eu queria fazer isso. Olha, eu queria fazer aquilo. Olha, eu queria fazer aquilo. Olha, eu vejo que eu tenho certo talento para fazer isso aqui. Eu levo um jeito para isso. Faça. Ah, mas eu preciso de um culto especial, derramar óleo e não sei o que, na frente de todo mundo para começar a fazer. Se quiser eu faço, mas pode cozinhar. Bem fedido ainda. Não, faça. Deus deu o dom, Deus vai te incomodar com o dom, comece a fazer. Ah, mas será que o pastor vai deixar? Será que o pastor vai deixar você ajudar outra pessoa? Será que o pastor vai deixar você entrar ali na vida da pessoa que está toda arrebentada, você ajudar ela a administrar, melhorar as coisas, a coisa fluir? Será que ele vai deixar você servir? Você se dedicar ao ensino, você pegar uma pessoa, discipular, começar a ensinar a palavra para ela, ensina e pega outra, ensina, e você vai deixar? Jesus já mandou fazer isso. Só que eu preciso descobrir quais são os meus dons. Então, resumindo, lá em Romanos 12, nós temos esse dom que é chamado de dom da profecia. Nós temos o dom de servir, que é o de ministério, ministrar. Temos o dom de ensino, o dom de exortar, o dom de repartir, o de presidir, e aquele que é chamado de compaixão. Por que isso? Porque o apóstolo Pedro, ele fala aqui no capítulo 4, que Deus dá a cada um de nós dons
E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então tem esses dons. Eu tenho o dom de mexer com marketing digital, com rede social. Ótimo, vamos exercer esse dom como mensageiro, para anunciar as boas novas, para alcançar pessoas. Vamos usar esse dom para ensinar as pessoas pela internet. Hoje a organização Portas Abertas, que ajuda cristãos perseguidos no mundo todo, eles trabalham só em áreas onde há risco onde há perseguição, onde cristãos são mortos e tal. Eles fazem muito levantamento de fundos. Eu durante uns 2 anos já fui doador assíduo ali. Uma das campanhas é assim: o pessoal se converteu lá no Iraque. Se falar que é cristão, morre. Aí eles se reúnem escondidos. E não tem missionário lá. Como que eles vão aprender a palavra? Internet é toda monitorada. Não tem como. Como que vai fazer? Aí eles levantam fundos para pegar pessoas, entrarem escondidas no país, se reunirem com um grupo de líderes pequeno, para ensinar esses líderes, para esses líderes ensinarem a outros. Em alguns lugares já dá para usar a internet. Aí o que você faz? Mesmo tendo perseguição, aí pela internet você vai lá e começa a ensinar esse pessoal que está em perseguição, para eles poderem ensinar outros. Mas eu não sei falar a língua deles. O teu dom é de ensinar capacite. Tem várias ferramentas. Então, eu posso e devo usar, eu tenho que descobrir e usar o dom que Deus me deu, servindo uns aos outros para que se multipliquem. Aí ele fala assim: se você tem o dom de falar, se você fala mais que o cotovelo, se a língua não consegue ficar dentro da boca, então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem que ficar falando mal dos outros. Fale as palavras de Deus. Se você tem o dom de falar, faça de acordo com as palavras de Deus. Se tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá, sem resmungar, sem ficar dodói. Não. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando eu exerço o meu chamado, quando eu boto em prática o meu dom, eu estou dando glória a Deus. Eu não preciso abrir a boca e falar glória a Deus, não. Quando eu começo a ajudar o próximo, o meu dom é de prestar misericórdia, de socorro. O meu dom é de falar, então eu falo do amor de Deus para todo mundo. Quando eu boto em prática, eu estou dando glória a Deus com as minhas atitudes. E para a gente fechar aqui, no 17 ele fala, chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. Nós estamos sendo julgados. Se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aquele que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Já ouviu o Evangelho, não aceitou, destino terrível guardam essas pessoas. Aí essa tradução é legal, fala assim: se o justo é salvo por um triz. Ou seja, a gente tem que ter entendimento que para a gente entrar no céu é difícil. O reino de Deus é tomado à força. Não é fácil entrar no céu. Nós vamos entrar no céu por um triz. Porque se Deus não abreviar os dias, até os justos vão negar a fé e vão se perder. Por um triz. Que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, jejum é uma delas. Continue a fazer o que é certo e confie em sua vida aquele que os criou, pois Ele é fiel. Então a minha confiança, a minha vida, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo físico, a minha saúde deve ser confiada àquele que me criou, pois Ele é fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agora ceiar. Já faz tempo que a gente não ceia. Deixa eu até abrir o texto aqui. Vamos lá. Glória a Deus.